Senhor. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda aqui no nosso devocional Mulheres Obedientes. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Um excelente dia, uma manhã bem fria, né? Glória a Deus. Mas um tempo muito precioso que o Senhor preparou para nós. Eu creio que muitas coisas, sabe, minhas irmãs? Muitas das nossas orações são respondidas, muitas das nossas guerras, né, que nós enfrentamos, elas são vencidas aqui, quando nós estamos juntas, quando nós estamos em oração, né? Hoje pela manhã, enquanto eu estava em oração, o Senhor trouxe alguns direcionamentos aqui para o nosso devocional, porque eu sempre oro pedindo, né, Senhor, o que o Senhor deseja que nós façamos lá no nosso devocional, né, por quais caminhos o Senhor deseja, né, que nós vamos trilhando. Assim nasceu aqueles 7 dias de oração da madrugada, que foi uma bênção, e o Senhor está trabalhando, está falando ao meu coração a respeito de um próximo passo, né? Hoje, a hora que eu terminar o devocional, fica aqui, não sai não. Eu vou te entregar um presente. Lembra que eu falei para você que eu tava conversando com uma pessoa para vir aqui no nosso devocional nos abençoar, né? Que a porção que tá sobre a vida dessa pessoa, né, ela possa compartilhar conosco. Então, gente, Deus permitiu, né? O Senhor permitiu esse momento e vai ser sábado. Então, eu preciso que você fique aqui porque eu vou divulgar. E quando eu divulgar, você vai me ajudar também a divulgar. Você vai postar aí nos seus stories, nos seus grupos. Você vai mandar para aquele amigo, para aquela amiga, né? Porque eu tenho certeza que Deus tem algo para falar conosco, para tratar conosco através da vida desse convidado que vai estar conosco sábado. Será uma bênção, você não pode perder. Amém? Fecha seus olhos, eu quero orar com você e por você. Fecha seus olhos, se permita ter esse momento. Às vezes você acordou na correria, já foi fazer café, já foi se organizar para você trabalhar e você não teve esse momento com o seu pai. Fecha seus olhos, eu vou orar por você. Pai, é no nome grandioso e poderoso do teu Filho Jesus que eu oro esta manhã, em favor de todos os meus irmãos e todas as minhas irmãs que estão aqui presentes. Pai, eu não sei o que eles precisam, eu não sei o que eles trazem em seus corações, mas eu sei que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor é aquele que guarda, que protege, que direciona, que orienta, que ama, que corrige. Pai, obrigada porque nós temos sido agraciadas pelo teu zelo e pelo teu amor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que todas as setas, que todos os dardos inflamados do maligno contra a nossa vida, contra a nossa casa e contra a nossa família, sejam lançados agora no lugar que o Senhor designar para sempre. Nos proteja, nos abençoe, nos blinde. Nós elevamos agora cativos a Ti, Jesus amado, a nossa mente. Blinda a nossa mente. Blinda o nosso coração de todo ataque, de toda fofoca, de toda maledicência, de tudo aquilo que vem para nos destruir. Nos concede a graça, Pai, de caminharmos olhando para Ti, sabendo que o Senhor é o Deus que cuida de nós. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento nesse lugar, manieta e lança fora todas as setas, todos os dardos inflamados do maligno. Que nós possamos nesse devocional enxergar além do que os nossos olhos naturais conseguem ver.
nos blinda, Pai, nos proteja e nos direciona. Tudo isso eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Se você concorda, você digita aí amém. Nós estamos falando essa semana sobre pais de joelhos, filhos de pé, não é isso? Nós vimos o poder da intercessão de um pai. Lembra de Jairo, o dirigente da sinagoga? Nós vimos ontem também o poder de uma mãe de joelhos, lembra? Aquela mulher Cirofenícia. E hoje nós vamos falar de algo num contexto mais espiritual ainda, né? Que é um contexto que eu gosto muito de falar, de estudar e de ensinar. Hoje nós vamos entrar numa parte que às vezes nós como pais, nós não levamos isso a sério. Ei, minha irmã, meu irmão, e nós precisamos. E nós precisamos porque eu venho falando aqui para você, o mundo espiritual é tão real quanto eu e você. E hoje eu quero tratar com você sobre portas de contaminação espiritual. Portas de contaminação espiritual. Andréia, o que são essas portas? Quando eu falo de porta para você, o que te vem à mente aí? Qualquer porta. Quando alguém fala para mim de porta, eu tenho a impressão que vai falar de acesso, de abertura. É justamente isso. As portas, elas nos dão acesso a algum lugar, nos dão acesso a alguma pessoa, abrem para algo entrar ou para algo sair. Então, porta, toda vez que a gente escuta falar de porta, a primeira coisa que vem é acesso. E as portas espirituais nada mais são do que acessos, como a Elaine colocou, aberturas para que ou bem ou mal haja na nossa vida. E quando eu falo isso com você, mãezinha que tá aqui, paizinho que tá aqui, ou que depois vai ouvir, né, esse devocional, eu estou te falando de permissões, de aberturas, de acesso, que nós, enquanto pais, lembra, num contexto espiritual, nós estamos permitindo na vida dos nossos filhos. Assim como os nossos pais, a nossa mãe, o nosso pai, né, às vezes num passado distante ou num passado nem tão distante assim, permitiu entrar na nossa vida. Andréia, mas isso é de forma proposital? Gente, olha aqui, muitas pessoas não têm esse conhecimento. Muitas pessoas pecam, erram, não é porque conhece, porque a palavra fala, né? Ontem a gente até estava comentando isso aqui em casa na célula, que quando a gente tem acesso à palavra do Senhor, quando você começa a estudar, quando você começa a meditar, quando você começa a ver as escamas caindo dos teus olhos, você tem um peso. Agora, quando você erra, quando você peca não sabendo, você tem outro peso. Então, muitas pessoas, e a começar por mim, né? Muitas coisas eu fiz, por quê? Porque eu recebi, presta atenção, porque eu recebi de herança dos meus pais. Eu não conhecia a palavra, eu não falo que é gastar, né? Para mim não é gastar. Eu não ganhava tempo lendo, meditando, estudando a palavra do Senhor, ouvindo pessoas que sabiam me ensinar, eu não ganhava esse tempo. Então, qual que é o natural da nossa vida? É a gente reproduzir, tanto eu quanto você, aquilo que nós aprendemos dos nossos pais. E os nossos pais, eles vêm para nossa, eles colocam na nossa vida uma bagagem, seja ela financeira, seja ela emocional e seja ela também espiritual. A palavra do Senhor fala: sois filhos, logo sois herdeiros. Então, a possibilidade que eu tenho de herdar algo, ou melhor, a condição para que eu possa herdar algo é o quê? Eu tenho que ser filha. Então, eu quero que você pense hoje, meu irmão, minha irmã, num contexto de filha. Você é filha, você é filho. Aí você vai pensar, vamos começar conosco. Quais foram as heranças que eu adquiri do meu pai e da minha mãe?
espiritualmente falando. O que o meu pai, o que a minha mãe me ensinou no contexto espiritual? Qual é a bagagem que eu trouxe? Olha para mim, eu vim do catolicismo. Eu vim de uma religião idólatra. Eu já contei isso aqui para vocês. Nós já fizemos uma série sobre isso. Então, tudo aquilo que eu aprendi lá na minha infância, de promessa, de novena, de reza, de que mais? De idolatria, eu aprendi lá com a mamãe e com o papai. Por quê? Porque isso é cultural. Vai passando de pai para filho, né? Minha mãe e meu pai aprenderam com meus avós, que possivelmente aprenderam com os bisas e vem passando, e a gente herda aquilo lá simplesmente porque nós somos filhos e nos foi ensinado, certo? E agora, partindo desse princípio, se você quiser até anotar aí, quais foram as heranças espirituais que os meus pais me trouxeram? Heranças de idolatria? Heranças de adivinhações? Heranças de magia? De feitiçaria, de encantamento, de consultar búzios, de consultar cartas, de simpatias, de mandingas, de banho de cachoeira, de banho de pipoca. Quais foram as heranças que eu recebi, heranças espirituais dos meus pais? Quais foram também as heranças emocionais que eu recebi dos meus pais? Depressão, ansiedade, medo, crise de pânico. Isso tudo constrói a minha e a sua história. E por que eu tô te falando isso? Porque existem portas, como eu coloquei aí, espirituais, portas de contaminação que nós recebemos dos nossos pais, e se nós não nos levantarmos e ter entendimento na palavra, gente, nós temos que estar aqui, ó. É aqui que eu vou. André, como que eu sei se é certo ou se é errado? Como que eu sei que se Deus aprova ou se Deus desaprova? É aqui, ó. Conhecereis a verdade, e a verdade não é só um pensamento, a verdade não é só uma escrita, uma palavra, a verdade é Jesus que tá aqui, ó. Então eu e você precisamos estar aqui na palavra. Essa semana eu falei para uma cliente minha, que falou pra mim, eu sou cristã. Eu falei, então você tá me falando que você acredita na Bíblia? Sim, André, eu acredito. Você acredita que a Bíblia é uma verdade irrefutável? Eu acredito. Aí eu questionei ela de uma situação que ela me trouxe. Falei, se você é cristã, se você acredita na palavra, se você fala que a Bíblia é uma verdade irrefutável, então será que não seria necessário você reavaliar isso que você tá me falando? Ela, meu Deus, eu falei, se eu conheço o que Deus quer, se eu conheço o que eu preciso, o caminhar que eu preciso caminhar, embora eu tenha aprendido diferente dos meus pais, minhas irmãs, todos nós, tá? Salvo aqueles que cresceram num berço cristão, que são poucos, que aprenderam desde pequenininho lá sobre a palavra, né? Que começaram a caminhar certo. A maioria de nós trazemos dos nossos pais, né? Heranças espirituais que, se nós não nos levantarmos, nos posicionar e ter entendimento do que é certo na palavra, nós vamos reproduzir para os nossos filhos. Vocês estão entendendo? E herança é herança, independente de ser boa ou de ser ruim. Lembra? Sois filhos, logo sois herdeiros. E muitas das vezes essas heranças espirituais, elas são as portas, lembra? Que abrem, que dão acesso à contaminação espiritual. E eu e você, nós precisamos identificar hoje em qual lugar eu estou dessa situação. O que eu trouxe do meu pai? O que eu trouxe da minha mãe? E o que a Bíblia me fala? O que o Senhor me direciona? Porque se o Senhor fala assim, ó, o não de Deus é proteção. Se o Senhor fala assim pra você, não matarás, não vai cobiçar a mulher do próximo, o que mais? Não se prostrará diante de ídolos. Sabe por quê? É porque Ele quer nos proteger. O não de Deus é proteção.
proteção. E quando eu, por desobediência, escolho, presta atenção, mesmo sabendo, eu escolho desobedecer, lembra do peso que eu falei agora mesmo? Tem um peso maior. E quando eu não sei, Andréia, quando você não sabe, a palavra do Senhor fala que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Você estava vivendo na cegueira, como eu já vivi, você estava vivendo num tempo de ignorância, eu não sabia, nunca ninguém me falou isso. Agora, olha aqui, se você pegar todo o devocional, desde quando eu comecei a gravar no YouTube, eu acho que um ano e pouquinho, você vai ver o tanto de conteúdo. Eu falo sobre cativeiro espiritual, sobre cativeiro emocional, sobre doença espiritual, sobre doença física. Lá tem um tanto, idolatria. É só você procurar lá. Você não vai ser enganado. E tá tudo na palavra, você pode confirmar. Então você precisa ter esse entendimento, papai e mamãe, porque você muitas vezes, assim como eu, está reproduzindo para os seus filhos algo que você herdou e que é contra a palavra do Senhor. André, e o que é necessário? Anota aí. Arrependimento e confissão dos pecados, seu e dos seus antepassados. Nós vemos isso lá no livro, no livro de Neemias, de Daniel. Todos eles confessaram pecado dos seus antepassados. Todos eles reconheceram que porque seus pais pecaram, caíram sobre eles algum tipo de responsabilidade. E quando que eu me levanto disso, Andréia? Quando eu vou para cá, para a palavra do Senhor e tenho entendimento do que o Senhor quer que eu faça. Aí, minha história, você se levanta e começa a romper com aquilo que te foi ensinado. Ei, importante, não precisa brigar, não precisa gritar, não precisa achar que nós somos os donos da verdade. Não. Você simplesmente vai aos pés da cruz de Jesus e fala assim, Pai, eu me arrependo. Eu me arrependo de ter recebido e aceitado essa herança. Só que eu não quero. Eu quero viver a sua verdade. Eu quero viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Perdoa os meus pecados. Perdoa os pecados dos meus pais. E me ajude a ser um pai, uma mãe que mostre para os meus filhos a única verdade que liberta. É simples, mas por que as pessoas não fazem? É simples, né, Andréia? Mas por que as pessoas não fazem? Porque, traz pra mim, eu tinha muito medo de fazer isso e no meu coração falava assim, ó, você vai estar desonrando os seus pais. Porque pensa, uma vida inteira você aprendeu algo, você viveu de uma forma e de repente não, né? Porque custa muito. O Senhor te abre, tira as escamas dos seus olhos, abre os seus olhos e fala, filha, tudo que você viveu até então foi uma enganação. Você vai precisar se levantar em favor dos seus. É isso que Deus nos chama nessa manhã. Para que eu e você, nós nos levantemos com uma autoridade na vida dos nossos filhos e levamos aos pés da cruz de Jesus todas aquelas heranças que vieram dos nossos pais que são contra a vontade de Deus. Tá fazendo sentido aí para você? Você já conseguiu identificar algumas coisas aí? Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio. Vamos ver o que a palavra nos fala. Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. 18, do versículo 10 ao 14. Deuteronômio, capítulo 18. Deixa eu só pegar a versão aqui que eu vou ler. Então, vou ler na NVI, tá, minhas irmãs? Deuteronômio 18, versículo 10 ao 14. Amém? Diz assim, ó. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhações, ou se dedique à magia, ou faça preságios, ou pratique feitiçaria, tampouco que faça encantamentos,
que seja médio, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor detesta quem pratica essas coisas. Ei, não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. É o Senhor quem detesta. O Senhor detesta quem pratica essas coisas. E é por causa dessas práticas detestáveis que o Senhor, o seu Deus, expulsará aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis diante do Senhor, o seu Deus. Senhor, as nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhações. Quanto a vocês, porém, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. E aí? O que você tem recebido dos seus pais? O que você recebeu dos seus pais como herança? E aqui eu trouxe para você algumas situações que você pode ou ter vivido ou ainda estar vivendo, e ainda mais praticando e passando para os seus filhos, que é contra a vontade do Senhor. Práticas que abrem portas de contaminação espiritual. Pecados que dão legalidade para Satanás exercer o seu ministério. Qual é, Andréia? Matar, roubar e destruir. O que eu preciso lançar aos pés da cruz de Jesus? Reconhecer que eu errei, que os meus pais erraram, pedir perdão e adotar um comportamento que é aprovado pelo Senhor. Gente, presta atenção, vocês vão precisar colocar amor nas minhas palavras agora. Mas desde a hora em que eu estava preparando esta palavra, o Espírito Santo falou ao meu coração, soprou e falou: filha, fala. Nós estamos entrando agora no mês de festividades julinas, juninas. Olha para mim. Cuidado. Cuidado. Lembra que uma semana eu trouxe a seguinte frase para você: cuidado com aquilo que a terra aplaude, mas os céus... Cuidado com aquilo que a terra aplaude, mas que os céus não aprovam. Nem tudo. O apóstolo Paulo falava, né? Tudo posso, né? Tudo me é lícito. Não é assim? Tudo me é lícito, tudo eu posso. Mas nem tudo me convém. André, eu posso beber? Pode, te convém? Cuidado. Cuidado. Quando a palavra fala, não permita que se achem alguém no meio de vocês que queimem em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que queimem em sacrifício, nada mais é do que essas questões de festas aí juninas, que tem fogueira, que vai... vamos batizar. Gente, festa junina, coloca amor nas minhas palavras. Isso não é bíblico. É uma festa pagã, é uma festa que eles colocam lá designada a um santo, que também não é bíblico, isso não está na Bíblia. Você pode ler. Ei, olha pra mim, vai ler. E depois você vem cá me contar, você vem cá conversar comigo, que você tem Santo Antônio, São João, São Pedro, igual esse povo fala. Não existe isso. Todas as vezes que você vai lá, que você vai na fogueira, né? Eu sei porque eu já fui batizada em fogueira. Tá? Eu sei o que eu tô falando. Você não está, às vezes a gente tá lá, nossa, que gostoso, meus padrinhos, ppp. É uma mentira, é uma enganação. Aquilo ali não é um culto de adoração a Deus. Olha pra mim, coloca amor nas minhas palavras. É um culto de adoração a Satanás. É disso que essa palavra tá falando. Não permita que se ache alguém no meio de vocês que queimem em sacrifício o seu filho ou a sua filha. Que ofereça o seu filho, a sua filha em sacrifício para quem? Para os demônios. Então você precisa ter esse discernimento. E é cultural. Nós crescemos nessa cultura. Pode, o que que tem? Vai lá, pode comer, o que que tem? São comidas consagradas.
Você precisa ter esse discernimento. São tradições que a gente herda dos nossos pais, mas que estão nos afastando do Senhor e trazendo maldição para a nossa vida, maldição para a nossa casa, maldição para os nossos filhos. Aí as pessoas chegam e falam assim: nossa, minha vida não vai para frente, as portas não se abrem para mim, olha, todo mundo vai e eu fico. Olha na sua vida o que você precisa renunciar, o que você precisa se arrepender. Quais foram as portas de contaminação espiritual pelas quais você passou quando criança e você está fazendo com que seus filhos passem? Gente, isso é muito sério. Não é simplesmente uma festa, não é simplesmente uma música, não é simplesmente uma comida, é uma consagração aos demônios. Mas hoje a gente vive num mundo que tudo pode. Que tem, tudo pode, não tem nada a ver. Isso é religiosidade. Vai nessa. Existe uma comunicação. E depois não vem dizer, eu não sabia. A palavra do Senhor está dizendo. Você anota aí para você ler Deuteronômio 18, do 10 ao 14. Agora nós vamos lá para 1 Pedro. 1 Pedro 1:8. 1 Pedro 1:8. Eu vou abrir aqui junto com vocês. Eu tô lendo no iPad, tá, gente? Porque tem outras versões aqui. 1 Pedro 1:8. Vamos ver? Vamos ver o que diz 1 Pedro 1:8. Primeira Pedro 1:18, gente, desculpa. Falei errado. Deixa eu buscar aqui 1:18. Abram aí. Alguém coloca aí pra mim, pra ficar 1:18, irmã. Eu falei errado. 1 Pedro 1:18. Isso. Olha o que diz. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Vou ler de novo. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver. Agora você sublinha isso aí, ó, que por tradição, sublinha a tradição, recebeste dos vossos pais. O que a palavra está dizendo? Que nós recebemos como tradição, lembra que eu falei? Como algo cultural dos nossos pais, uma maneira de viver. Mas ele ressalta: ei, mas vocês foram alcançados, resgatados pelo sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. André, mas a cruz resolveu tudo, então, né? Jesus veio e resolveu tudo. Jesus veio, mas todos aqueles que Jesus curavam, ele perguntava assim: o que tu queres que eu te faça? A cruz não é automática. Você e eu, nós temos que levar a cruz de Jesus. As nossas vãs maneiras de viver que nós recebemos dos nossos pais, os nossos pecados, os pecados dos nossos antepassados. Porque nós herdamos. Nós herdamos. Eu trouxe aqui para você algumas portas de acesso mais comum em relação à vida dos nossos filhos. Eu gostaria que você prestasse atenção, né? Algumas maneiras, só algumas, tem várias. Eu tentei trazer algumas aqui mais resumidas para vocês. Contaminação já dentro do ventre. Nós sabemos que as crianças, né? Eu estudo bastante também, né? A concepção, o momento em que a criança é gerada. Nós sabemos, e é bíblico isso, lembra quando Maria se encontrou com Isabel
que a palavra fala que o ventre delas, né, se comunicaram, as crianças se comunicaram, houve uma comunicação ali, uma sentiu a presença da outra. Então, Andréia, é possível existir uma contaminação espiritual dentro do ventre? E eu vou te indicar um livro. Ele não tá aqui perto. É do pastor Alderi. Diário de um Anjo. Muitas de vocês já leram. Vocês vão entender do que eu tô falando. Outra porta. Maldições lançadas por pessoas que possuem autoridade espiritual na vida da criança, na vida dos filhos. Amanhã eu vou falar sobre isso, sobre aquilo que a gente lança na vida dos nossos filhos. Outro ponto, tentativa de aborto, que gera na vida dessa mãe um espírito de morte que mata tudo. Tudo! Gente, nós precisamos entender que morte não é só você morrer, pôr a mãozinha lá e os outros lá te ver lá, não. Morte é morte espiritual, é morte de relacionamento, é morte financeira, é morte de saúde. Outro ponto, filhos gerados nos ventres contaminados por abortos anteriores. O quanto de pessoas que, depois que eu dei a nossa mentoria aqui, né, nós tivemos um encontro aqui, e onde eu falei sobre sangue inocente derramado. E eu falei, e eu expliquei, você que estava lá, você sabe do que eu tô falando. E eu falei que toda criança, presta atenção, toda criança que é gerado num ventre que abortou, essa criança ela é gerada no túmulo de uma outra criança. Sabe aquelas crianças que caem muito, aquelas crianças que ficam doentes muito, que vai no médico, não tá tudo certo. Observa, faz um mapeamento que você vai entender. Quais foram as legalidades, quais foram as portas de contaminação espiritual que essa mãe, que esse pai permitiu? Qual foi o contexto que essa criança foi gerada? Eu tenho feito isso nos meus atendimentos. Quando eu falei pra você essa semana que eu estou atendendo muitos adolescentes. Então, sempre que o pai, a mãe, né? Geralmente a mãe me traz alguma situação, eu atendo, depois eu chamo a mamãe, converso com essa mãe e eu sempre pergunto: qual foi o cenário que a sua filha ou seu filho foi gerado? Teve aborto? Você já abortou? Estava dentro da aliança do casamento? Tudo isso aponta para a nossa história. Então nós precisamos entender que eu e você, como mãe e como pai, e como autoridade na vida dos nossos filhos, espiritual inclusive, nós temos que observar isso. Quais portas espirituais que eu abri ou que eu estou abrindo para as minhas gerações? Condiz com a palavra do Senhor ou eu vou contra tudo aquilo que o Senhor me pede para fazer? Eu quero pedir ao Espírito Santo nessa manhã que Ele nos ajude. Ele nos ajude e mais além, Ele arranque dos nossos olhos toda escama, toda cegueira, tudo aquilo que está nos impedindo de avançar. Porque eu sempre falo isso aqui, falo aqui em casa, quando eu tenho uma oportunidade de conversar com outras pessoas, eu falo: os meus filhos, eles vão mais longe que eu. Muitas coisas que às vezes você está vivendo hoje na sua vida, eu não sei quais têm sido as suas lutas. Muitas coisas que eu estou vivendo na minha vida hoje, em questão de fazer um concerto com o Senhor mesmo, é para que os meus filhos, eles sejam poupados. É para que os meus filhos, eles comam do melhor fruto, sabendo que eu obedeci, que eu me levantei, que eu disse não. Até aqui, ok, mas agora não. Agora eu escolho obedecer e lançar nos pés da cruz de Jesus tudo aquilo que desagrada a Ele. Você está disposta a isso? Por amor aos seus filhos? Você está disposta a fechar as portas de contaminação espiritual que você abriu, mesmo sem ter conhecimento? Você está disposta? Porque nós vamos fazer isso amanhã. Nós vamos orar amanhã. Nós vamos pedir perdão ao Senhor. Amanhã nós vamos jejuar, né, pela vida dos nossos filhos, para que o Senhor os proteja, os guarde, os abençoe, para que eles possam alcançar lugares maiores e melhores que eu e você. Mas para isso você precisa identificar
quais foram as portas de contaminação espiritual que eu herdei dos meus pais e que, consequentemente, sem saber, né, na ignorância, eu passei para os meus filhos. Ponto 2, essas portas têm nos levado e têm me levado ao Senhor ou têm me escravizado, têm me feito escravo de Satanás? Você vai precisar anotar, você vai precisar pedir ao Espírito Santo para te orientar, para te mostrar. Porque nós precisamos levar aos pés da cruz de Jesus tudo aquilo que nos afasta dele e que afasta a nossa geração dele. Não pensa que é bobeira, não. A palavra foi deixada aqui para nos orientar, para que nós possamos fazer o que o Senhor pede para que nós façamos, independente. Ai, que bobeira, isso não tem nada a ver. Tem. Gente, tudo tem uma comunicação. Acho que eu falei na terça-feira, os espaços não ficam vazios, eles vão ser preenchidos. Agora somos eu e você que precisamos entender com que nós vamos preencher esses espaços. Fez sentido aí para vocês? Eu espero que sim. Gente, deixa eu ver aqui, peraí. Quero contar a novidade para vocês. Vocês estão preparadas? Vocês estão preparadas? Vocês querem saber? Eu falei para vocês desde o início da semana que sábado eu queria entregar um presente para vocês, né? E eu tava conversando com esse nosso convidado, né, a respeito de uma live aqui para vocês. E, né, tava orando e a gente tava acertando alguns detalhes devido à agenda também. E o Senhor foi muito bondoso. Eu quero que vocês me ajudem a divulgar e quero que vocês recebam com muito carinho para vocês virem. Venham para a live. Sábado, agora, dia 31, 7 horas da manhã. Sabe com quem? Vocês vão amar. Muitas de vocês ouvem. Nada mais, nada menos do que com o Bispo Edson Lima. Aquele mês do devocional Café com Deus, que a gente ouve todos os dias, né? A Elaine tá aqui. Ela é uma grande propagadora desse devocional. Então, nós vamos estar. O Bispo Edson vai nos dar a alegria de trazer uma palavra para nós, né? No sábado, 7 horas da manhã, aqui numa live, no nosso devocional. André, mas sabe, geralmente a gente não tem devocional. Mas nós vamos abrir uma exceção, porque é um presente do Senhor, né? Ele vai vir com uma palavra poderosa, ele vai falar aos nossos corações, ele vai nos direcionar. Mas eu preciso que vocês me ajudem a divulgar. Eu posso contar para vocês? Eu posso contar com vocês? Eu vou deixar no nosso grupo a arte e vou colocar aqui também nos stories, né? E a gente vai divulgar, você vai chamar, você vai colocar aí nos seus grupos, grupo da família, o grupo que você tem aí, né? Você vai divulgar nos seus stories, marca a mim, marca ele, pra gente divulgar essa live, porque vai ser maravilhoso, vai ser bênção, né? Ontem a gente conversando, eu falei pra ele, né? Ele falou assim, filha, você tá caminhando em que tema, né? Eu falei que a gente essa semana tava aprendendo sobre pais de joelhos, filhos de pé. E ele falou, não, então vamos continuar, né, nesse tema, porque, como vocês sabem, o bispo, ele trabalha em escola, né, e ele tem essa realidade muito das demandas das crianças, dos adolescentes, espiritualmente falando. Então, ele vai trazer, assim, uma palavra poderosa para nós e vai nos ajudar muito a fechar com chave de ouro esta semana. Então, sábado, já anota aí, 7 horas da manhã, o Bispo Edson vai estar aqui conosco, com uma palavra poderosa. Eu conto com você para me ajudar a divulgar e para convidar outras pessoas, tá? Vai ser bênção. Não perca, não perca. Vai ser um presente do céu. Amém? Esse era o presente que eu queria entregar para vocês, né? E eu sei que vocês ouvem ele, eu também ouço todos os dias e vai ser um tempo precioso, vai ser um tempo iluminado, tá bom? Vou fechar a live aqui, vou deixar lá no nosso grupo A Arte, vou deixar aqui no Instagram, vocês divulguem, por favor, porque vai ser bênção. Beijo no coração. Fica com Deus, tá? Até amanhã, em nome de Jesus. Tchau.